Fala galera, eu sou o Gui do canal Tática Alvinegra e estamos aqui para mais um vídeo hoje. Esse vídeo de pré-jogo, esse vídeo de como o Luiz Castro deve montar o quebra-cabeça e como o São Paulo vem para essa partida depois de 15 jogos sem perder. E como o Botafogo deve atacar, como o Botafogo deve explorar essas fraquezas do São Paulo para o jogo de logo mais. Então, não quero mais enrolação, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo e bora começar esse vídeo de uma vez. E aí, começando esse nosso vídeo de hoje, eu quero já de cara colocar a escalação que eu acho que o Luiz Castro vai trazer aí a campo nessa partida de hoje, né? Já tentando identificar algumas coisas, algumas questões do São Paulo que a gente vai falar mais pra frente. Acredito que ele vai, por conta também do jogo contra o Palmeiras, investir nesse time aí. Gatito no gol, Saravia voltando pela direita, Canu, Cuesta, e na esquerda acredito que ele vai voltar com Daniel Borges por não ter o ponta esquerda à disposição que é o Vitor Sá. Hugo seria esse meia esquerda ali mais adiantado. Patrick de Paula, Kaique no meio de campo, porque o Tietchan vem de uma sequência de partidas bem ruim. Acho que o Patrick pode ter uma nova chance. E o Vinícius Lopes fechando ali na direita. A dupla de ataque, acredito que seria Matheus Nascimento e Erisson. E o Botafogo, ao meu ver hoje, deve apostar uma postura mais reativa, numa postura que o Botafogo espere um pouco mais o São Paulo vir até o seu campo, mas não de forma uma pressão imensa, com uma pressão absurda. O Botafogo espere o São Paulo ultrapassar a linha do meio de campo e aí comece a dar o bote, que já era mais ou menos o estilo de marcação que o Luiz Castro estava querendo implementar no Botafogo, principalmente nessas primeiras partidas. Por quê? Porque a equipe do São Paulo é uma equipe que sabe sair jogando muito bem, é uma equipe que sabe sair da pressão. É uma equipe que consegue construir o jogo lá de trás e consegue ir superando as marcações do adversário, superando a pressão do adversário. Fez muito isso, inclusive, contra o Flamengo, na última derrota do São Paulo, que aconteceu há 15 jogos. Então, era um time que conseguia chegar no meio com uma facilidade e aí tinha um campo aberto, porque você já consegue superar ali o primeiro bloco de marcação. Então, assim, acredito que o Botafogo hoje com o Luiz Castro vai esperar um pouco mais o São Paulo, vai atrair um pouco mais para o seu campo, porque é quando o time deles tem dificuldade. O time que tem um meio móvel, só que não costuma conseguir quebrar muito essa linha de marcação. Então eu apostaria nesse jogo de transição do Botafogo hoje, aproveitando a velocidade do Erisson, aproveitando a velocidade do Matheus, a velocidade do Hugo e do Vinícius Lopes, um Botafogo preparado para o contragolpe, um Botafogo que explorasse também a transição ruim defensiva do time do São Paulo. É um time que quando volta para marcar tem essa dificuldade, tem sofrido muitos gols dessa maneira. Eu vou até falar um pouco mais pra frente. Então, pra mim, o que o Luiz Castro pensa pro jogo de hoje, o que ele tem aí na cabeça, como ele vai montar esse quebra-cabeça, é dessa forma aí, com esse time. E aí agora eu quero falar pra vocês um pouco mais de como o São Paulo ataca, como o São Paulo se defende, pra no final eu colocar o meu time pra esse jogo contra a equipe tricolor paulista. Já é? Então, falando agora de ataque, né, falando como o São Paulo costuma marcar gols, como o São Paulo tem feito, né, toda essa operação ofensiva do time, a gente tem que destacar um nome que já está aí na tela, que é o Caleri, né, o artilheiro da equipe. É um jogador em que o time acaba jogando para ele, né, tem um pivô muito forte, briga com os zagueiros, consegue segurar a bola, consegue servir os companheiros, tem um excelente posicionamento, uma excelente finalização. É um cara que tem que ser acompanhado de perto o jogo inteiro. Os jogos giram ao redor dele, o São Paulo joga para ele. Então é uma equipe que busca muito esse camisa 9 na hora da construção do seu jogo. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de jogada, até porque o São Paulo é uma equipe que usa muito a bola aérea, muitos cruzamentos para a área. O Botafogo tem tido muita dificuldade nesse setor e muito também a bola parada. Tem bons cobradores, tem bons jogadores para fazer esse cruzamento, né, como o Wellington pela esquerda, o próprio Rafinha na direita, Nicão pode entrar durante o jogo, enfim. É um time que vai buscar bastante essa finalização, é um time que também costuma colocar outro jogador ali na área, né, o Luciano, o próprio Éder. Então, assim, vai ter presença na área e o Botafogo vai ter que saber lidar com o Caleri. O Botafogo vai ter que saber anular o jogador do São Paulo, porque é um cara muito decisivo, é um cara que pode, com certeza, em uma jogada, uma finalização, fazer um gol. É um cara que não precisa de muitas oportunidades. E o São Paulo sabe gerar as oportunidades para esse jogador, que é o grande nome aí do ataque tricolor e que a gente tem que ficar com bastante cuidado e ter bastante atenção no jogo de logo mais, principalmente nas bolas aéreas. O maior perigo do Botafogo hoje é a bola aérea e também, é claro, a finalização frontal. O Botafogo dá espaço na frente da sua área. Eu espero que isso hoje, por conta de ter ali dois volantes, né, e quem sabe até o apoio de um terceiro jogador,
o Botafogo povoe ali a entrada da área e não deixe o São Paulo finalizar de fora, porque o Nestor gosta dessa finalização, o próprio Rafinha chega ali às vezes ocupando aquele setor, enfim, Igor Gomes, é um time que tem esse perigo de finalizar da entrada da área, buscando muitas vezes o pivô do Calleri. Então, ofensivamente, bolas aéreas, bolas paradas e as finalizações ali em frente à área, tudo isso com o jogo girando ao redor do Calleri, é o que o São Paulo vai tentar fazer para fazer gol na gente, né? Pra sair na frente do placar, pra ganhar o jogo aqui hoje no estádio Newton Santos. Entrando agora na questão defensiva do time do São Paulo, a equipe paulista tem uma fraqueza, né? Apesar de se portar aí com um esquema de 3 zagueiros, né? Mais 2 laterais alas, dificilmente o time até se posiciona em uma linha de 5 na defesa, só quando é muito pressionado, quando é muito, né, empurrado para trás no seu campo de defesa. Então, o time costuma trabalhar com 3 jogadores nessa última linha, sendo o quarto o lateral que vai tender pro lado da bola. Ah, como assim vai tender pro lado da bola? Se o Botafogo estiver atacando ali pelo lado do Rafinha, por exemplo, quem recua é o Rafinha, e aí ele fecha ali a linha de 4 defensores, só que se a bola tá na direita, o espaço aparece lá no outro lado, porque o Wellington não costuma recuar tanto para fazer essa linha de 5, como eu falei. Então, existe ali, se a gente está vindo pelo lado do Rafinha, uma inversão de jogo pode ser fundamental para encontrar esse espaço na profundidade, na linha de fundo, como vocês podem ver na tela. E isso acontece também do outro lado, né? Quando a jogada vem pelo lado do Wellington, o Wellington é que dá aquela afundada, né? E aí a linha de 4 é formada, só que mais uma vez desequilibrando ali pro outro lado, pro lado inverso do campo. O Flamengo, inclusive, conseguiu vencer o São Paulo, conseguiu fazer gols explorando essa fraqueza, explorando as costas dos laterais do São Paulo, que naturalmente funcionam como alas nesse time. Então é uma equipe que costuma dar esse espaço, é uma equipe que o Botafogo deve utilizar a profundidade, e aí por isso que eu coloquei, inclusive eu vou falar depois também como eu armaria o time do Botafogo, por isso que eu acredito que o Luiz Castro vai optar por ter um meia esquerda canhoto e um meia direita destro, para usar esse espaço na profundidade, assim como ter o próprio Matheus Nascimento caindo, né? Talvez mais pro lado da sua perna boa e o Erisson caindo pelo outro lado. Então, assim, vai ser muito importante usar essa profundidade, que é uma fraqueza do time do São Paulo. O São Paulo costuma sofrer com essas equipes que atacam ali as costas do seu lateral e o ala, que invertem a bola nesse momento do ataque. Fora, como eu já falei também, a transição defensiva, né? Por Rafinha e Wellington tem o costume de estar mais à frente, normalmente o São Paulo é contra-atacado com esses 3 jogadores da última linha e mais o Pablo Maia, que é o primeiro volante, só que não tem uma recomposição boa, não tem uma transição tão interessante. Então é um time que dá espaço na transição, e o Botafogo, saindo em velocidade, pode aproveitar muito bem esses espaços e criar até uma superioridade numérica de 4 contra 3, vindo, por exemplo, os 2 meias e os 2 atacantes contra os 3 zagueiros do São Paulo, né, saindo em bastante velocidade. Então eu acredito que a transição rápida do Botafogo, roubar a bola e sair para o ataque de maneira veloz e explorar as costas ali, tanto do Wellington pela esquerda quanto do Rafinha pela direita, pode ser aí o caminho da vitória, o caminho do gol no jogo de daqui a pouco. Dito tudo isso que eu falei aí na parte anterior do vídeo, todas as formas como o São Paulo costuma ser atacado e tentando maximizar isso e também segurar mais a equipe deles, eu iria a campo com essa formação. É claro, é muito diferente do que o Luiz Castro já trabalhou, né? Envolve ali um esquema com 3 zagueiros, né? Cuesta, Carli, Sampaio, e eu já explico de cara porque eu faria isso, para povoar a nossa área, para não deixar que eles venham em superioridade ou até igualdade numérica, né? Com Calleri e Luciano, e aí ele sempre mais o terceiro jogador pisando na área, que pode ser o Igor Gomes, pode ser o Nestor, enfim. Todos esses jogadores que levam perigo do time do São Paulo. Então eu colocaria 3 zagueiros pra gente ganhar jogo pelo alto. O próprio Carli seria dessa função, o Sampaio tem essa questão também, e o Cuesta fechando ali do lado esquerdo. Soltaria um pouco mais tanto o Hugo quanto o Saravia para ajudar nessa transição. No meio, eu entraria com Patrick de Paula, Kaique, Chay, né? O sacrificado do time seria o Vinícius Lopes. E a ideia de ter o Patrick de Paula e o Chay seria também povoar esse meio de campo e jogar com o Chay mais recuado, né? É claro, essa aí seria mais a formação de transição, mas jogar com o Chay fechando ali a entrada da área do Botafogo, né? Sendo aquele terceiro jogador do meio ali, terceiro volante até de uma certa forma. Mas o Chay seria o jogador que teria a qualidade junto com o Patrick para fazer essa ligação direta, essa ligação buscando as costas do Rafinha, buscando as costas do Wellington, né? Sabendo aproveitar
tanto a velocidade do Erisson e do Matheus Nascimento. Então seria esse cara que ia fazer aquele lançamento, que ia ser responsável pela transição defesa-ataque. Botafogo roubou a bola, aciona o Chay rápido e o Chay em profundidade para Erisson, para Matheus Nascimento, para Saraiva ou para Hugo. Então eu armaria o time dessa forma, né? Botando o Erisson na esquerda, Nascimento na direita, aproveitar também, se esses jogadores quiserem cair pelo canto, né? Explorar o lado ali na lateral, na profundidade, aí você pode ter o Saraiva vindo por dentro, o próprio Hugo vindo por dentro, o Chay aparecendo também para finalizar. Então eu colocaria esse time do Botafogo aí a campo, sabendo das características do São Paulo, sabendo de como eles costumam levar gols, sabendo de como o Botafogo pode criar mais perigo, e também sabendo como tentar controlar um pouco mais a bola aérea, que é muito forte do time deles. Então, meu time seria esse aí: Gatito, Carli, Cuesta, Sampaio, Saravia, Kaique, Patrick de Paulo e Hugo, Chay, mas fazendo parte da trinca de volantes, Erisson e Matheus Nascimento. Vinícius Lopes iria pro banco e poderia ser uma opção ali de segundo tempo. Então esse aí é o meu time do Botafogo para logo mais. Não acredito que vai acontecer isso, acredito que vai ser muito próximo daquilo que eu falei lá no início do vídeo, porém eu iria dessa forma, sabendo ali explorar as fraquezas e também se prevenir contra um possível gol do adversário. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje aí, praticamente de pré-jogo do São Paulo, pra gente conseguir analisar e saber como atacar esse time tricolor, né, no jogo de logo mais. Um videozinho rápido, curto, e também às vésperas do resultado, e depois eu quero trazer um pós-jogo ainda hoje sobre toda essa atuação da equipe, se o Botafogo soube explorar, se o Botafogo conseguiu ter uma melhora no desempenho apesar dos desfalques, apesar das questões negativas que vivemos nesse momento aí, nessa semana conturbada. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, deixe seu like, compartilhe o canal, compartilhe o vídeo, se inscreva, deixe comentário, enfim, ajude aí o nosso trabalho e espero que a gente consiga vencer o jogo de logo mais. Valeu, até a próxima e fui!